Por que Alice no País das Maravilhas, obra clássica de Lewis Carroll, ficou e ainda é tão popular? Inicialmente porque é uma história onírica, lúdica, simbólica. Ou seja, tem um clima de sonho, repleto de absurdos e situações inusitadas, mas que fazem todo sentido na questão existencial de identidade. Mas essa não é apenas uma história infantil. É uma jornada profunda pela psique humana. Será que o País das Maravilhas é um sonho, um pesadelo ou um reflexo da mente humana? Você já se perguntou o que realmente acontece em Alice no País das Maravilhas? Visualize uma narrativa surreal, quase alucinatória, originada da imaginação de um matemático, um educador em álgebra e geometria e um autor que se sentia desconfortável em relação aos padrões da época. Alice no País das Maravilhas é um enredo onde tudo é surpreendente e imprevisível. A história de Alice começa com uma menina que, ao seguir um coelho apressado, mergulha em um mundo de criaturas bizarras e situações absurdas. Mas quando a lagarta pergunta quem é você, a Alice, ela já não sabe mais quem é, uma vez que está mudando sempre de tamanho. Não só ela se transforma, como o mundo ao seu redor está repleto de rápidas mudanças, de um universo onde está tudo fora do lugar. E este lugar onde está tudo de ponta cabeça não nos é familiar? Ou quando Alice pergunta para o gato de Cheshire que caminho tomar, que ela está perdida. A sabedoria do gato é tão atual na vida moderna que ele responde: para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Ela agora encontra o chapeleiro maluco com seu comportamento excêntrico e sua obsessão por chá. É um dos personagens mais intrigantes e carismáticos da obra. Como o louco das cartas de tarô, é um anfitrião nada convencional, que foge das regras. Ele tenta impedir Alice de sentar na mesa e irrita a menina com enigmas e poemas sem sentido. Auto-intitulado de louco, representa o abandono das normas sociais e das regras de etiquetas associadas ao modo de vida britânico da época. Ele se destaca como um fora da lei social e como sua condição pode refletir questões de saúde mental ou neurodiversidade. Curiosamente, a década de 1860, quando o livro foi publicado, foi a mesma em que os primeiros diagnósticos de intoxicação por mercúrio em fabricantes de chapéus surgiram. Quando pensamos no chapeleiro, a primeira coisa que vem à mente é sua relação distorcida com o tempo, como isso se relaciona com a ansiedade ou a depressão. O comportamento do chapeleiro maluco pode representar a instabilidade da mente humana e a busca por sentido em um mundo caótico. A partir das influências culturais e das mensagens subliminares, percebemos que o chapeleiro é mais do que apenas um personagem excêntrico. Ele é um reflexo da complexidade da mente humana e das maravilhas e loucuras que podemos encontrar ao explorar os recantos mais profundos da imaginação. Já a Rainha de Copas é a autoridade máxima do país, aterrorizando todos os personagens e forçando-os a obedecer todas as suas ordens absurdas e satisfazer os seus caprichos, além de expressar a injustiça de um sistema monárquico. A vilã Rainha das Copas é impulsiva, urgente, intensa. Seria ela a própria emoção dominando a razão? Enfim, é uma história potente, interessante, repleta de personagens arquetípicos que falam muito fundo a qualquer um de nós. O original revela camadas mais profundas que, se contextualizadas, revelam uma crítica social ácida. Com seu famoso sorriso e frases enigmáticas, o gato de Cheshire atua como uma figura enigmática que desafia Alice e questiona a realidade e a lógica ao seu redor. Essa natureza ambígua faz dele um ponto de apoio para Alice, ao mesmo tempo em que a leva a enfrentar desafios e perigos que, por vezes, parecem insuperáveis. Ela ainda está tentando se entender e ver como o outro a vê, como ela aparenta para os outros. Ela se encontra nesse período de descoberta de quem ela é. E uma adolescente é isso, alguém que tenta se entender. Surge o chapeleiro louco, que se coloca desde o início como fora do convencional. O padrão é quebrado de cara quando ele diz que não tem lugar para ela sentar, que ela pode ir embora. Os chapeleiros ingleses do século XVIII e XIX, não raro, apresentavam comportamentos estranhos. Na época, esses fabricantes utilizavam nitrato de mercúrio. Como eles trabalhavam em locais fechados, os chapeleiros acabavam inalando o vapor de mercúrio liberado no processo. E com o tempo,
o metal se acumulava em seus corpos. Não raro, os chapeleiros apresentavam tremores, timidez, irritabilidade, fala arrastada, depressão, alucinações e mudanças comportamentais. Aparentemente perturbados e mentalmente confusos, esses eram os chapeleiros originais, em meados do século XVII. Apesar de sua excentricidade, o chapeleiro maluco também carrega consigo uma aura de melancolia, solidão, revelando camadas profundas em seu personagem. Sua relação com o tempo também é emblemática, refletindo temas atemporais como loucura, tempo perdido e busca pela identidade. O chapeleiro maluco encarna não apenas a excentricidade, mas também a libertação da mente para explorar novos horizontes além do senso comum. Algumas interpretações consideram o País das Maravilhas como uma alegoria para o mundo adulto, cheio de absurdos e desafios imprevisíveis. É mais do que apenas um personagem excêntrico. Ele é um reflexo da complexidade da mente humana e das maravilhas e loucuras que podemos encontrar ao explorar os recantos mais profundos da imaginação. A história de Alice no País das Maravilhas pode ser interpretada como uma jornada de autoconhecimento. Os personagens que Alice encontra no País da Maravilha podem ser vistos como representações de diferentes aspectos da psique humana. Por exemplo, o coelho branco representa o instinto, a lagarta, a sabedoria, e o chapeleiro maluco representa a criatividade. Esta obra é um conto que transmite nas suas entrelinhas mais do que alcança o público infantil. Aliás, como em boa parte das histórias infantis, onde habita o fantástico, o mundo psíquico está simbolicamente representado. Afinal, é ele quem determina a nossa realidade, tangível e intangível.